Olá, eu sou o Juliano. A minha dupla é formada por mim e pelo Jorge Lucas e nós vamos falar sobre marido de aluguel. No caso, super marido de aluguel. O nosso slogan é: chega de esforços ou preguiça. Super marido de aluguel vai resolver os seus problemas de manutenção. A nossa empresa é uma empresa de soluções domésticas. Nós realizamos serviços de manutenção, de reparo e consertos de diversos tipos. O nosso foco é o atendimento de alta qualidade, sempre visando a eficiência e a satisfação do cliente. Nós atendemos em toda São Paulo, Grande ABC e Litoral Paulista. O nosso processo ele é realizado 100% via aplicativo WhatsApp ou Telegram, contato no caso, e ele é feito entre o cliente e a nossa central de atendimento, que fica responsável pela emissão da nota fiscal. Após esse orçamento ser aprovado, o mesmo ele é encaminhado para o nosso profissional que foi destinado a realizar a manutenção no cliente. Esse orçamento inicial ele pode sofrer alterações após o serviço finalizado. E caso tenha algum serviço adicional no local do atendimento, por exemplo, o nosso prestador vai lá, nosso profissional, desculpe, vai lá fazer o serviço, trocar um chuveiro, por exemplo. E aí nessa troca ele percebe que o cano está rachado e precisa de um reparo. Então, esse é um serviço adicional específico. E para isso a gente trabalha com uma tabela de valores fixos para esses tipos de serviços específicos. E os serviços mais complexos são baseados sobre uma média de valor que é calculado na própria após a visita do cliente, no cliente. O nosso problema que a gente enfrentava até um certo tempo atrás, no nosso processo, era o quê? Que o nosso processo ele fazia com que os orçamentos e a prestação de contas dos profissionais se perdiam com facilidade. Então, o nosso profissional ele ia no cliente, ele anotava tudo num caderno e esse caderno poderia se perder, como já se perdeu algumas vezes. E após a inclusão de novos serviços adicionados nessa prestação de serviço, também dificultava o controle interno, a atualização dos valores que eram cobrados posteriormente ao cliente. Então, a nossa solução foi criar um aplicativo onde todos os nossos funcionários tenham acesso para a inclusão de informações nesse orçamento e atualização de dados em tempo real. Esse aplicativo ele é formado do jeito que vocês estão vendo no print. A primeira foto à esquerda da tela é a parte do login, onde o nosso funcionário ele faz o cadastro dele, onde ele pode cadastrar clicando no clique aqui para cadastrar, ou ele pode clicar no botão do Google e já cadastrar diretamente com os dados que já existem no Google ou com os dados do Facebook. Ele tem três opções de escolha. Feito isso, ele tem acesso à página do Home, que é essa página do meio, que são onde ficam todos os orçamentos que estão validados para execução. Mas não quer dizer que o prestador, o profissional, ele vai escolher qual serviço ele quer executar. Cada serviço, cada orçamento já está com um destinatário pronto, um profissional predestinado para fazer o serviço. Já na terceira parte, que é o do novo cadastro ou consulta, o nosso funcionário ele tem acesso à ficha do cliente. Então, na ficha do cliente, ele vai conseguir acessar o nome, o CPF ou a razão social, o endereço, né? Qual tipo de orçamento foi feito, quantos orçamentos foram feitos, se tem alguma observação desse cliente, entre outras informações. Continuando no aplicativo, na parte de menu, desculpa, o nosso fornecedor não, o nosso profissional, ele tem acesso aos recibos, aos orçamentos, às faturas e notas fiscais,
as despesas, a lista de fornecedores, a lista de clientes e acesso à sua conta pessoal, que são os seus dados pessoais. Então, depois que esse aplicativo foi implantado no nosso processo, ele ficou da seguinte maneira: o contato ele continuou sendo pelo WhatsApp, telefone ou Telegram. O orçamento ele começou a ser lançado no aplicativo e enviado para o cliente depois. E depois que o cliente aprovasse esse orçamento, o nome do profissional já era incluído diretamente no orçamento e o mesmo seria informado por notificação, será, né, informado por notificação via aplicativo. Através desse aplicativo, o próprio profissional responsável pelo orçamento, aprovado lá no início, ele pode fazer qualquer tipo de atualização no orçamento, incluir novos serviços, colocar alguma observação, e depois que ele inclui esses novos serviços, automaticamente já é calculado os valores, né, com base nas informações que foram contidas no local da prestação. Depois que a tarefa foi efetuada com base no orçamento atualizado, é possível já gerar um recibo que automaticamente gera uma assinatura, habilita, né, para o cliente poder assinar digitalmente e seguir com o pagamento via maquininha de cartão ou propriamente em dinheiro. Depois que essa assinatura do recibo foi assinada, o funcionário ele fica responsável pela emissão da nota fiscal e ele mesmo consegue verificar se foi concluído para seguir com a emissão da nota fiscal. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que todos gostaram e obrigado pelo tempo disponível.